Lá em Lamentações, primeiramente no capítulo 3, verso 37 até o 39, você pode abrir comigo, a gente vai ler e depois a gente vai para o 5, porque são duas declarações chave sobre a soberania de Deus. Deus é o único que tem o poder autodeterminador, Ele é o único realmente que controla, governa, decreta, pré-ordena, ordena na sua presciência e também nos seus decretos tudo o que há de acontecer. E o grande problema que a gente encara e o problema do mal? Como Deus se relaciona com o mal? Eu sei que a gente facilmente dá um passo atrás e vai dizer, Deus não tem nada a ver com o mal. Então, no mínimo, você está dizendo que tem duas entidades eternas, o mal eterno e Deus, e o mal não é eterno, só Deus é eterno. Se Deus ele governa toda a esfera do universo, não pode ter um aspecto no universo de Yahweh que ele não tenha controle. E esse é o grande problema, como Deus se relaciona, e a gente precisa tentar hoje, eu quero muito chegar ao final da pregação, é quando eu vou começar a trazer para vocês alguns aspectos de como eu estou lendo, e eu preciso confessar que ainda tenho muita coisa para aprender nessa área. Parte daquilo que vamos falar é, na verdade, ainda a parte de um livro, já está com 160 e poucas páginas, que é aquele livro que eu já falei, A Soberania do Homem e o Livre-Arbítrio de Deus. E vamos ver por que eu usei esse título. Vamos ler o texto, porque tem duas declarações claras da soberania. 37 diz assim, de Lamentações 3. Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Problema, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Declaração da soberania na primeira parte, claramente dizendo, quem é que diz e assim acontece? A tendência comum aqui é dizer simplesmente, é claro, quem vê o futuro, então ele vê, ele diz e acontece. Mas não é isso que nós vamos entender nas Escrituras, é muito mais só do que ver, é muito mais do que presciência, um conhecimento antes das coisas acontecer. É algo mais decretivo, tem presciência, mas é decretivo, ele fala e acontece, porque ele assim no seu desígnio quer. E olha aqui, ao mesmo tempo que ele acaba de mostrar que Deus é soberano, o autor de Lamentações, eu chamo de poeta, ele vai expressar claramente dizendo, se você tem que se queixar, você está se queixando de quê? De que se queixa o homem vivente? Ou seja, agradeçam porque vocês estão vivos. O homem vivente aqui é quase que um desabafo. Deus é soberano, e você está se queixando de quê? Agora, quando ele acrescenta de que se queixa o ser vivente, ele está dizendo basicamente isso. Crianças morreram, príncipes morreram, velhos morreram, virgens foram estupradas, mortas, jovens perderam toda a sua expectativa de sonho. E ele diz então, quem é que manda e acontece? Essa é uma declaração tácita da soberania de Deus. O que ele ordena acontecerá. A nossa tendência então é, não, mas aqui é num senso jurídico, eles desobedeceram, não muda o fato. Se você ler o capítulo 2 e o 3, especialmente no 3 inteiro, olha o 3 inteiro, olha como ele começa do 1 até o 24, olha o 1, capítulo 3, verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição. E olha o que ele diz embaixo.
pela vara do furor de Deus. Ele vai falar na primeira pessoa inteirinha, até o verso 24. Abra a tua Bíblia lá no 24 do capítulo 3. Ele vem falando eu. Ele está dizendo, sou um homem que viu aflição. Deus é a causa da minha aflição. Se você tem dúvida, olha todos os verbos. Agravou, fechou, fez, desviou, entesou, fez, fui feito, fartou-me, fez, me afastou. Tudo, todos os verbos Deus é a pessoa, é o sujeito que realiza. Então ele diz, eu vi a aflição, mas quem está no meio da aflição faz o quê? Olha a nota do 24, como ele termina essa primeira sessão do capítulo 3. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Vamos orar. Nosso Deus, é a tua palavra. Tu és um Deus infinito e o Senhor sabe que todos aqui somos finitos, somos seres não necessários, somos seres contingentes, limitados por tempo, por espaço, por conhecimento, por tudo. Não queremos arrogar a pretensão de poder conhecer e explicar tudo. Queremos a tua graça para agarrarmos contigo com a tua soberania, sendo o Senhor quem é, mesmo quando não podemos explicar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então ele diz, eis aqui um homem aflito, mas ele termina com uma nota bem simples para todos nós. Eu esperarei nele. Tem duas coisas acontecendo aqui, a gente chama de uma tensão acontecendo. Ele sabe que tudo que sobrevém sobre ele é ação de um Deus soberano. Aquele que diz e acontece. Mas ele não espera em outro soberano para livrá-lo. Quem está punindo a Israel, quem está punindo o poeta sofredor, é Deus. E quem é que ele está pedindo para poder socorrer? É assim mais ou menos. Ele está orando a Deus para livrá-lo de Deus. Deus me livra de ti. Não adianta nós nutrirmos ideias de que Deus simplesmente não está envolvido aqui, porque se tentarmos isso, negaremos dezenas, centenas de verbos que estão claros dizendo tudo que sobreveio é sim a mão soberana do Senhor. Mas em nenhum momento ele diz assim, aqui onde a coisa começa a ser problemática, em nenhum momento ele vai se desculpar e dizer assim, bem, quem decreta todas as coisas? Foi o Senhor. Então está explicado, eu sou inocente de tudo, porque se o Senhor disse acontece, então o Senhor disse isso, está acontecendo comigo, o Senhor decreta todas as coisas, eu sou inocente, porque o Senhor é soberano, sendo o Senhor soberano, eu não tenho culpa de nada. O que quer que você tente, qualquer explicação que você tente, olha bem aqui o texto que ele diz, verso 39, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ele está dizendo, no final das contas, a responsabilidade por tudo que está acontecendo é do povo, é dele, é minha. Mas isso em nenhum momento o faz diminuir a soberania de Deus, em nenhum momento o faz se excusar, dizendo, se o Senhor decretou, de todo jeito o Senhor decretou que eu ia cair nessa escada, então se eu cair nessa escada, culpado é o Senhor. Não, em nenhum momento, não é a linguagem das Escrituras. Capítulo 5, do 3, 1 até o 24, eu já falei, a primeira pessoa. Se você olhar do 25
até o 39, ele entra lá na terceira pessoa. Ele vai falar à comunidade, ele vai dar toques. Eu sou um homem que vi aflição, o que é que eu fiz? Eu esperei no Senhor. Aí ele vai agora falar o que você deve fazer na aflição, verso 25 até o 39. Bom é o Senhor para os que esperam para com ele, para a alma que o busca. Ele vai encerrar lá no 39. Do 40 em diante, ele vai até o 47, falando na primeira pessoa do plural. Observe, nós agora, aqui tem um senso coletivo, um apelo ao arrependimento. Nós prevaricamos, verso 42, fomos rebeldes e tu não nos perdoaste. Uma acusação séria que ele faz a Deus no 42, e ele vai na primeira pessoa, vai seguindo até o 47. Do 47 ele retoma a oração e ele vai encerrar esse capítulo. Então o capítulo 4 começa e ele vai desfiar, eu chamo de rosário de miséria, de todas as mazelas. É o capítulo mais difícil de você ler em Lamentações. É quando ele vai falar das crianças cozidas pelas próprias mães, canibalismo. É quando ele vai falar de toda a fome, de todo o desastre. No capítulo 5, como eu falei na mensagem passada, não tem mais acróstico, não está mais tudo ajeitadozinho, não dá mais para pegar a cada 3 linhas com uma letra do alfabeto. Tudo isso é feito no 1, no 2 e no 3. No 5, parece que está tudo turvado, parece que não tem condições de ter acróstico quando a coisa fica feia, quando o sofrimento se agrava. Até as nossas orações já não podem mais ser planejadas. Não dá para ir de A a Z na nossa lista. E ele descarrega novamente, dizendo que toda a alegria, tudo que ele se agarrava cessou. E ele encerra no 19, no 20 e 21, com outra declaração de soberania, ele dizendo: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Então é basicamente isso, irmãos. Eu poderia encerrar a mensagem bem aqui. Poderia encerrar aqui dentro de uma realidade simples. Numa visão bíblica, não tem nada que aconteça que esteja fora do alcance soberano de Deus, nada. Agora, qual é o problema? E essas perguntas sempre me acompanham. Diante dessas calamidades, eu quero perguntar a vocês, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer: você adoraria a Deus mesmo quando perder todas as suas posses materiais? Esse livro termina no capítulo 5 com uma pergunta. Deus está em silêncio, mas o poeta se recusa a ficar em silêncio, então ele pergunta. O silêncio de Deus não me impede de falar e de perguntar. Mas o grande dilema dele, que parece que a gente termina Lamentações solto, Deus abandonou, tudo está destruído, todo mundo morreu, e agora? Responda, você adoraria? Eu adoraria a Deus se eu perdesse todas as minhas posses. Se bem que eu não tenho muita coisa. Segunda pergunta. Essa é um pouco mais difícil, porque essa envolve, para mim, uma das coisas mais preciosas que eu tenho aqui na terra: minha esposa, meus filhos. Você adoraria a Deus se perdesse os seus filhos? Ou se perdesse, você ia começar a cantar uma canção feliz, e aí espantar os males, porque tem um velho ditado, um adágio que diz assim: quem canta
os males espanta. Ou você ia realmente lamentar? O ponto de lamentação é que lamentação é adoração. Quando eu, na verdade, faço isso, reconheço quem Deus é, Rei eterno soberano, e me submeto a Ele em adoração, aí a coisa pode ser diferente. Mas você adoraria? Terceira pergunta: adoraria Deus se perdesse a sua saúde? Se aquele diagnóstico triste chegasse para você, você adoraria a Deus? Lamentações está preocupada muito com isso. Mas Lamentações é muito clara. Ela diz para você o seguinte: sim, Deus é o Senhor. Sim, eu sempre espero. Mas a vida e a realidade é crua, é ruim e tem muita coisa envolvida. Você adoraria a Deus se perder seus amigos? E o último que eu acho que tem a ver com Lamentações, que se Deus ficasse em silêncio, você realmente adoraria Ele? Que quer que seja o autor de Lamentações, sabia, Deus está em silêncio, mas eu não vou ficar em silêncio. Eu sei que eu sou responsável, eu sei que tudo está me ocorrendo por causa de Deus, mas Deus, eu apelo a Ti para me livrar de Ti mesmo, da Tua ira, porque Ele sabe quem é soberano, não é o homem. Então por que eu quero bater nessa tecla? Por que eu estou batendo nessa tecla? E eu acho que todos desta igreja, e espero que outros que cheguem a ouvir, eles entendam o lado maduro da fé cristã. Que lado maduro é esse? Por que ele insistia em soberania problemática? Primeiro, por causa da ideia que muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm esse tipo de ideia, que fé não significa reconhecer e abraçar coisas negativas. Não, isso não vem de fé. Quem disse isso? Aí você cria um grupo de pessoas alienadas que elas fogem da realidade do mundo, que tem criança sendo cozido na panela. Você não abre o noticiário, não. Não, por quê? Porque eles acham que reconhecer o lado negativo da fé, ou o opróbrio da fé, na verdade é falta de fé. Não, se reconhecer isso, você então quer viver num mundo de fantasia. Qual é o mundo de fantasia, você acha? Se eu sou escolhido de Deus, a minha conta bancária vai crescer, a minha saúde vai ser 100%, tudo que eu colocar os pés vai prosperar. Mas abre a tua Bíblia, por favor. Olha a Bíblia. Os apóstolos morreram numa mansão, cada um. Cada um morreu de velho em vida boa. Tiago traspassado a espada, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tomé crucificado em T, André crucificado em X, Paulo decapitado. Os nossos heróis da fé souberam abraçar o lado negativo da fé. O que é? Esse mundo é caído. E no mundo caído, nós estamos nele. Então nós não vamos entrar num faz de conta. Eu não estou dizendo que alguns de nós não podemos ter a graça de receber a cura, o milagre ou qualquer outra coisa sobrenatural. Eu estou dizendo que o que quer que aconteça, não nos resta ninguém além do Deus que é soberano. É esse o ponto. Então a igreja precisa encarar isso. Eu quero que essa igreja encare isso, para depois não ficar em depressão, choramingando e perguntando ao Senhor, qual é o pecado que eu fiz? Todos os pecados. Eu sou caído. Aí eu tenho um problema, eu já começo a dizer, o que foi que eu fiz? Eu pequei. O que foi que está acontecendo? É simples. Não entre em depressão por isso, entenda, quando chegar o diagnóstico, quando chegar a notícia
dobra o teu joelho, adora a Deus, porque Ele está no controle. Ele está no controle. Por que insistir em soberania problemática? Porque eu tenho medo disso. Da igreja continuar cantando canções felizes diante de uma realidade crua da vida. E isso é algo diferente da Bíblia. É algo diferente da Bíblia. Aí a gente está magoado com Deus, está chateado com Deus, está tentando achar o pecado dos outros para qualquer coisa, porque é o seguinte: se tiver aqui, eu dirigindo um acidente comigo daqui para a Redenção, eu dirijo 2 vezes por semana, 70 quilômetros para ir para voltar, a tendência das pessoas é: tem alguma coisa aí em pecado? Não, eu já vivo numa esfera caída. Pecado faz parte, infelizmente, da minha vida aqui. Agora eu anseio por uma coisa: quando essa casa, essa barraca se desfizer e eu for revestido da imortalidade, aí a coisa é diferente. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Que eu chego lá no final e eu sei que só chego se Deus assim determinar, se Deus assim o quiser. Isso eu sei. Então eu não vou fingir, não vou fazer de conta. Então eu estou dizendo que negar a parte negativa da vida é negar uma parte da soberania. Eu não estou querendo dizer que agora a gente vai sair desejando só coisa ruim. Pronto, o pastor ensinou uma grande verdade. Qual é? Olha, a gente só pode querer desgraça na vida. Quem que quer desgraça? Eu quero Deus. Eu quero Deus na minha vida, eu não quero desgraça na minha vida. Olha, o pastor ensinou o lado negativo da fé, então vamos querer só coisa ruim. Negativo, não é isso. Eu quero um Deus soberano e peço socorro a Ele, mas eu estou pronto para entender que mesmo que os meus pedidos tenham sido frustrados, eu agradeço a Ele porque Ele não responde muitas das orações de um homem egoísta como eu. Ele não responde. E no final, eu sei por que Ele não responde. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mal. Então vamos encarar a realidade. Por que insistir nisso? Eu quero insistir porque Deus é a referência de tudo na vida. Eu quero que todos nós entendamos isso. Nada, nem um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, ele vai cair aleatoriamente. Ele não vai cair aleatoriamente. Tem alguém que controla essa verdade, não é do pastor. Jesus Cristo foi quem disse isso. Não é uma verdade minha, não é uma opinião minha. Então como eu preciso encarar isso? Se acontecer algo ruim, eu preciso encontrar Deus ali, eu preciso buscar a Deus e entender, Ele é soberano. Se acontecer algo bom, eu preciso encontrá-lo ali, porque eu sei quem está no controle. Então a Bíblia é cheia disso, e Lamentações está aqui, cheia, mostrando para nós que nada escapa de ser dirigido por Yahweh. Mas ao mesmo tempo que isso é declarado, em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia qualquer autor dizendo que Deus é soberano, então eu não sou culpado por nada. O Senhor não determina? Então o culpado é o Senhor. Não. Você vai encontrar a responsabilidade lá. E o que eu mais noto em Lamentações é que ele se queixa, ele faz pergunta, ele diz que Deus está em silêncio, e ele está lá lamentando, e aí ele chega lá e vai reconhecer que no meio do caos, olha quem está lá. As experiências humanas, mesmo lá, a ordem é dirigida por ele. Então, é quase se ele dissesse: ó, fica calado aí, ô verme. Cala-te, verme. Você não sabe de nada do que eu estou traçando. Você não sabe de nada.
Você não sabe que um atraso que você teve, que fez você chegar numa clínica que estava sendo assaltada, para você ser o último a ser assaltado, pode ter te livrado de algo muito pior. Você não sabe. Você não sabe que a sua carteira esquecida fez você voltar do caminho. Você não sabe, porque existe uma dimensão chamada tempo e espaço que nós, seres finitos criados, não dominamos. Então é isso que eu quero abordar hoje. Eu quero abordar duas coisas básicas. Essa declaração do capítulo 5:19, o domínio eterno de Deus, estamos falando de soberania, e eu quero trabalhar sobre a responsabilidade do homem, porque geralmente o homem quer ser soberanozão. O homem é ousado. Então essa parte eu vou passar rápido, eu já botei aqui com intenção para eu parar mais no final. Então se você puder prestar atenção, eu vou ficar mais lendo, mais apontando, até eu parar mais no final em alguns textos, já que a minha característica é mais lidar com o texto do que com essa sistematização. Esse é sempre um desafio para mim. Mas duas verdades problemáticas em Lamentações nós já vimos, eu já falei sobre isso. Lamentações nunca questiona a soberania de Deus. E Lamentações nunca diminui a responsabilidade do homem. Alguém tem dúvida disso? Quem quer queixar, queixe dos seus pecados. Nós lemos isso no capítulo 3. De que se queixa o homem vivente? Se você está vivo, agradeça, porque muitos caíram e morreram. Esse é o tema, é a tônica. E nunca você vai ver Lamentações ignorando essa responsabilidade do homem. Então é diante dessa realidade que nós vamos ver que a responsabilidade humana nas Escrituras, eu pude notar, nunca funciona nas Escrituras para diminuir a soberania de Deus. Nunca. Nunca Deus vai ter a sua soberania limitada, porque o homem, para ser responsável, então Deus não pode, tem que ser meeiro. É quase que o homem é soberano, né? E Deus aqui não é soberano. O homem quer ser autônomo, ele quer ser soberano, mas não é. É isso que nós encontramos, e a Bíblia não está preocupada em ver o que a gente vê. Toda essa tensão e implicações lógicas, racionais. Ou mesmo, eu gosto disso, as Escrituras nunca vão funcionar para diminuir a soberania de Deus ou torná-lo absolutamente contingente, ou seja, dependendo das ações humanas. Eu penso no molinismo, eu penso em muitas outras, arminianismo, eu penso em muita coisa dessas doutrinas que estão aí, que são teologias antigas, milenares. É porque o homem gosta de ser o centro. Ele quer assim, Deus vê todas as coisas, está vendo? Está vendo ali aquela bolsa, está vendo ali aquela caixa de som? Deus viu que eu ia dirigir para tocar um ou outro. Então, como é que Deus atua? Uma vez que Deus vê, aí então Ele vai atualizar. Ou seja, coloca Deus na sua soberania como alguém contingente às condições das escolhas humanas. Não, mas existem vários mundos possíveis. Aquele que Deus decretar atualizar é o que vai atualizar. De todo jeito, Deus é escravo das contingências, depende das ações humanas. Não é uma boa fuga, não resolve. Se Deus vê que eu vou, já repeti isso, está vendo ali as duas bolsas? Se Deus vê a bolsa e a caixa, que eu vou me dirigir à caixa, quando chegar aqui eu preciso então lembrar disso. Cheguei aqui, tem a caixa à minha esquerda, tem uma bolsa à minha direita. Deus viu que eu ia escolher qual? Deus viu que eu ia escolher a caixa e não a bolsa. Lá na eternidade Deus viu. Roque vai escolher a caixa e não a bolsa. Eu chego bem aqui. Ele viu. Ele viu que eu escolhi qual? Ele viu que eu escolhi a caixa. A minha pergunta é: eu posso escolher a bolsa? Eu posso? Alguém diz pode, outro diz que não pode. Se Deus viu que eu ia escolher a caixa, eu não sou livre? Eu não sou livre? Deus viu que eu ia escolher a caixa. Isso chama-se presciência, que alguns usam assim, dessa maneira mesmo que eu estou falando.
Deus viu que eu ia escolher a caixa. Chegou a hora de escolher. Deus viu que eu ia escolher o quê? Eu posso escolher a bolsa? Se Deus vê e eu escolhi aquela bendita bolsa, Ele errou na visão dele. Ele viu errado. Muitos crentes não entendem isso, mas um um filósofo ateu existencialista chamado Jean-Paul Sartre, ele disse o seguinte: se o homem tem livre-arbítrio, eis a maior prova que Deus não existe. Eis a maior prova que Deus não existe. Se livre-arbítrio é isso, viu? Porque não confunda livre-arbítrio com questão de agência livre e com responsabilidade. Eu estou querendo dizer é que se eu for livre como eu quero que eu seja, para escolher qualquer coisa e ter um Deus que é presciente, Ele não pode ser presciente, porque se Ele viu, eu estou obrigado. Se eu não escolher o que Ele viu, Ele errou. Ah, mas tem vários mundos possíveis, no mundo tal você escolhia isso, no mundo tal você escolhia isso, no mundo tal. De todo jeito não resolve. Deus não está sujeito absolutamente a nada das ações humanas. Ele decreta, ordena e ponto final. Mas calma aí, vamos entender então como é que isso funciona. Então o homem não é livre. Antes de você tirar a sua conclusão, vamos para as Escrituras. Vamos tentar mostrar essa questão. Então vamos nós. É o segundo ponto. O primeiro é o domínio. É a verdade do que as Escrituras dizem, eu sintetizei. Agora eu quero falar sobre a soberania do homem e o livre-arbítrio de Deus. Por que isso? Porque basicamente, na maioria das posições, nos posicionamentos, não nas Escrituras, se você for ler sem se preocupar com lógica, com filosofia, simplesmente for para os dados bíblicos, tem muitas tentativas de resolver. E eu vou logo ser sincero, não estou aqui para resolver não. Não estou aqui para resolver não. Não acredito que eu vou resolver e você vai sair daqui pronto, descobrir uma grande verdade pela primeira vez na sua vida. Não estou aqui para resolver isso, mas eu quero analisar os textos bíblicos. Por quê? Porque o homem gosta sempre assim, tanto na prática como na teoria, né? Deus é bem pequeno, por quê? Porque as ações do homem têm a prioridade, Deus atualiza. As ações do homem têm a prioridade, porque o homem é livre. Deus simplesmente confirma. Quem é soberano no final das contas? Quem é que é soberano? Vamos olhar a Bíblia. Vamos discutir na Bíblia, porque o homem eu sei que ele quer ser grande. Então, tinha que falar um pouquinho sobre filosofia, né? Eu tinha que entrar na filosofia, por quê? Porque esse homem aqui, Edmund Husserl, ele foi um fundador de uma escola filosófica chamada de personalismo. Naquela época, século XIX ali, eles estavam preocupados com uma grande coisa, eles estavam lutando com uma coisa. O que é mesmo que faz o ser humano ser único? Por que que o ser humano é uma pessoa e não uma coisa? Ele tinha preocupação com isso. Essa escola é chamada de personalismo por essa questão. O que é que faz do homem ser homem? O que é que faz do ser humano ser único? Ele é único. O que é que faz? Depois de muito estudo, claro que se ele tivesse vindo para a Bíblia, ele teria descoberto isso há muito tempo, né? Porque volição, pessoalidade, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ele estava investigando a parte das Escrituras, ele concluiu o seguinte: a intencionalidade é aquilo que faz o homem ser uma pessoa e não uma coisa e não qualquer outra. Que quando ele vai exercer as suas escolhas, ele sempre tem um propósito. Ele sempre tem, seja oculto ou não, mas ele tem uma intenção. Ele faz com intenção. E aí, então, dois alunos de Edmund Husserl, dois alunos dele. Eu acredito que todos dois são conhecidos. Eu sei que é conhecido muito da turma de hermenêutica, é Martin Heidegger. E o outro é ele mesmo, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Esse cara aqui,
ele é um ateu existencialista. O que isso quer dizer? Eu não vou nem entrar muito, mas eu vou lhe dizer o seguinte: ele achava que nascer aqui era nascer numa prisão. Só uma coisa ele tinha garantia, que o homem é autônomo. O homem é autônomo. Porque se o homem não for autônomo, aí sim tem lugar para a existência de Deus. Mas como eu sou livre, eu faço as minhas escolhas, Deus pode não existir. Deixa eu falar sobre autonomia, rapidamente vocês vão entender. Automóvel, todo mundo conhece muito bem automóvel. Esse nome veio por quê? Autos, quer dizer se. Móvel é que se move. Então a ideia do automóvel é que ele move-se sozinho. Mas mesmo o automóvel tem que ter uma gasolinazinha ali, que quando a gasolina acaba, ele não se move. Então até ele precisa de alguma coisa. Essa é a ideia de autonomia. Nomos é lei, autos é si. O que é que Jean Paul Sartre estava querendo dizer? Ele queria dizer o seguinte: autonomia e soberania não podem existir, porque se tiver um Deus que governa todas as coisas, então eu não sou livre. Como eu sou livre, então esse Deus não deve mais existir, ele nunca existiu. E autonomia agora é nomos, lei, autos, si, lei para si mesmo. Agora você é autônomo, você estabelece as leis para si mesmo. Você faz as suas escolhas. Você e ninguém mais. Isso soa como uma grande heresia, não é não? Mas isso é o que está lá no Éden. Aquela bendita árvore do conhecimento do bem e do mal diz muita coisa para a gente, né? Ali ela é a prova clara da livre agência de Adão e Eva. Antes de cair, eles já tinham responsabilidade e continuaram com responsabilidade. Mas olha o que Deus diz da árvore do conhecimento do bem e do mal: não toca nela, porque no dia em que dela comeres, sereis como nós, conhecedores do bem e do mal. Vocês agora estarão sendo lei para si mesmo, seres finitos, não podem ser autônomos. Eu sou criado, eu presto contas. Como que eu posso ser lei para mim mesmo? Se eu for lei para mim mesmo, você é lei para você mesmo, você é lei para você mesmo, você é lei para você mesmo. De repente eu vou sair dali e vou escolher o melhor carro. Pegar e vou sair, é assim, é? Eu sou autônomo. Diz, sim, você é autônomo. Eu não sou autônomo? Eu quero ser o carro. É quase isso que está acontecendo no Brasil, né? 37 carros roubados por dia em Fortaleza, ninguém acha, ninguém viu. Parece que estamos vivendo realmente um período de autonomia. Mas olha o que esse cara diz: se existe um Deus soberano, não existe ser livre. Essas duas coisas não andam juntas. O que nos impressiona é que tem muitos crentes que confundem o livre-arbítrio com o poder de fazer o contrário. Isso é autonomia, né? Eles acham assim: eu só sou livre se eu chegar aqui e eu tiver a liberdade de escolher um ou outro. Eu só sou livre assim. Eu só sou livre quando eu puder fazer o contrário. Eu escolher aquilo e eu não escolher. Eu só sou livre se for assim. Como se fosse tão simples assim, né? Aí eu penso logo em Deus. E eu penso na eternidade. Deus é um ser santo, correto? Ele é livre? Ele é que é livre mesmo, né? Deus é livre. Se livre-arbítrio for o poder de fazer o contrário, então Deus não pode ser livre. Como Deus é santo, eu pergunto, o caráter dele é santo, ele pode pecar? Se ele então não tem o poder de fazer o contrário, então eu posso dizer que ele é livre? Ele é livre para fazer tudo que está de acordo com a sua pessoa. Liberdade libertariana é ilusão, autonomia não existe no meio de criaturas. Deus não é livre para poder escolher o pecado, mas isso não quer dizer que ele não seja realmente livre. Ele sim tem livre-arbítrio, ele sim é autodeterminante, ele é conhecedor do bem e do mal, ele é determinante.
E nós somos determinados. Essa linguagem pode parecer tropeço. Eu vou ter que passar, mas lá no céu. Um dia nós vamos estar lá no céu. Aí chega lá no céu, nós vamos poder pecar lá no céu? Tomara que ninguém diga que sim, né? Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, lá não vai ter isso não. Aí lá no céu agora vamos ser um bando de fantoches, de puppets, só porque não, já que eu não posso pecar, se eu não tiver o poder de fazer o contrário, então eu não sou livre. Será que isso é verdade? Ou a gente precisa entender que as nossas ações precisam estar ligadas a quem nós somos, assim como Deus, a sua natureza, quem Ele é. Deus é livre e a sua liberdade será regulada por quem Ele é na sua natureza, no seu ser. Assim como a minha liberdade será então regulada por quem eu sou, como eu disse na última vez. Fiquei com medo agora do relógio. Olha aqui, jantar especial lá em casa. Tem um peixe à delícia e tem jiló, a milanesa. Como eu disse, eu coloco na mesa, você é livre para escolher qualquer um. Por alguma razão, algo me diz que a maioria esmagadora de vocês não vão escolher o bendito jiló. Você teria condições de escolher um outro? Sim. Mas o que foi que te impediu de você escolher o jiló? Alguma coisa bloqueou o jiló ali. Será que não é quem você é, seu genes, o seu DNA, tudo que você é, e alguém que te criou, ele criou e você tem... Você é livre sim, mas você é livre de acordo com quem você é. Você tem repulsa por algo, você gosta de algo, você não gosta de algo. Aí você escolhe algo e você não escolhe algo, mas às vezes eu pergunto, por que você não escolheu aquilo? Por que você não escolheu não escolher aquele desejo, já que você é tão absolutamente livre? Tem alguma coisinha andando por aí, né? O ponto é o seguinte, gente, saiba quem você é, saiba quem Deus é, e a gente pode prosseguir aqui para falar um pouquinho de livre-arbítrio de Deus. Somente Deus é autônomo e tem o poder autodeterminador final. Você quer prova disso? Eu já botei o texto bem aqui, ó. Ele é soberano. Eu tentei fazer uma lista, eu vi que eu passaria hoje o dia inteiro. Até o que a gente chama de sorte. É um provérbio que diz assim, o homem lança sorte no regaço, mas a resposta dos lábios vem de... Até a sorte, Deus está por trás. Eu digo, peraí. Se o nome é sorte, né? Se o nome é sorte, Deus deveria não estar por trás. Aí a Bíblia é tão clara que diz até o que a gente chama de sorte, o homem lança sorte no regaço. Aí diga quem dá a palavra final. Jean Paul Sartre ia dar um passamento aqui. Deus é o único que tem livre-arbítrio, porque Ele é o único que tem um poder autodeterminador final, o nosso. Aí olha o que ele diz. Eu escolhi assim, aleatório, mas pensando em Mateus, Jesus falando. Não se vendem 2 pardais por um aço, por uma moedinha? Um tostão que não vale nada, que um pardal não vale nada, um aço também não valia nada. Mas ele diz, não se vende 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Eu digo, que Deus é esse que controla a natureza? E eu quero ter a audácia de dizer que eu tenho poder autodeterminante. Eu escolho. Nenhum pardal. Por outro lado, isso tem que te dizer alguma coisa. Se aqueles 2 pardais que a gente só acha que é incômodo não cai por terra, sem o ato soberano de Deus, Jesus vai tirar uma grande lição para a gente. Ele vai dizer, quanto mais vós. Continuando. Aqui é a parte mais difícil. Soberano sobre as ações humanas. Olha esse texto, Isaías 46, 9 e 11, eu destaquei de vermelho. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Aqui é uma definição de quem Deus é.
Eu sou Deus, Deus é único, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Se terminasse aqui, todo mundo dizia presciência. Ele vê tudo, então ele vai dizer o que vai acontecer. É como os profetas que profetizam. Algumas profecias, claro que eu não estou me referindo a essas profecias. Alguém dizer que está profetizando, dizer, olha, aqui do meu lado esquerdo, Deus está me revelando que tem várias pessoas aqui que estão com problema com dízimo. Eu digo, tem nessa e tem naquela também. Isso não é profecia. Ou se eu disser, aqui Deus está me revelando, você está lutando, está desencorajado com algumas coisas, mas o Senhor está dizendo, me diga se não tem gente aí. Eu estou falando dessa profecia ali. Olha o que Deus diz. Ele fala as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. O meu desígnio, algumas versões. Propósito. Farei toda a minha vontade. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Não só ele vê, mas ele executa, ele decreta, ele planeja. É essa profecia que eu estou me referindo, e é aqui onde vemos que Deus está tratando até de ações humanas. Se você duvida, vamos então para o próximo texto. Daniel, capítulo 4, verso 35, e até Provérbios. Olha esse aqui, Daniel 4 e 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Que nota de humilhação, né? Sabe quem está dizendo isso aqui? O homem mais poderoso do mundo na época. Se ele dissesse, mata esse, mata. Se ele dissesse, joga esse na jaula do leão, estava na jaula do leão. Coloca esse aqui na fornalha ardente. Sabe quem é esse homem aí? Nabucodonosor, é ele que escreve esse capítulo 4 e esse trechozinho aqui de Daniel. Nabucodonosor, um iraquiano, tem um trecho nas escrituras, viu? Para nos humilhar. Mas olha o que ele diz, o homem mais poderoso do mundo. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Nabucodonosor é um zero à esquerda diante da soberania dele. E ele diz isso. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Olha o que o poderosão diz. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Nabucodonosor sabia de uma coisa bem certa. Deus é livre para fazer tudo como lhe agrada. E olha aqui Provérbios 21 e 1. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, o rei, segundo o seu querer, o querer do Senhor o inclina. É que a gente não tem a ideia de rei. A gente vive numa democracia, suposta democracia, mas eu vou fechar aqui e eu vou deixar para outra mensagem. Acho que eu não vou sair nunca desse tema aqui. Mas se você pode passar um ano em Tiago, né? Não é possível que eu não vou ter licença para demorar nesse tema. Eu vou encerrar aqui e eu continuo. É uma pena que nem todo mundo vai retornar, mas eu vou continuar aqui. A gente que não sabe bem o que é, a gente vive numa democracia, mas um rei, gente, um rei, qualquer lei que fosse promulgada tinha que vir para ele dizia, eu topo ou não topo, joga fora ou não joga fora. Qualquer dito, qualquer decreto tinha que ir para o rei. Não tinha congresso, não tinha Câmara dos Senadores, não tinha deputados, não tinha prefeito, não tinha nada, era o rei que determinava. O prefeito podia dar a ordem que fosse, o rei tinha a palavra final, o rei era soberano. Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, já diz realmente, o melhorzinho é nada. E olha aqui o que Provérbios diz, certamente de Salomão. O Senhor, segundo o seu querer, inclina o coração do rei para onde quiser, seja para propósitos punitivos, seja para propósitos de benfeitoria, o que quer que seja. Eu vou ter que terminar aqui.
Eu vou passar só para vocês terem um gosto, só para fazer inveja. Não é isso aqui não. Eu quero ir lá para o final. Cheguei. Eu peço desculpa porque eu tenho que fazer isso. Eu sou muito sensível ao tempo. E eu sei que se você ficar ansioso pelo tempo, você não vai prestar atenção. Aí eu prefiro colocar aí um pingo, mas eu quero encerrar pedindo a todos que abram suas Bíblias lá para Lamentações 5, 19 até o 22, para a gente terminar. Por enquanto, eu continuo construindo essa mensagem. No verso 19, há uma confissão tácita, clara da soberania de Deus. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Tudo mais é efêmero, tudo mais é contingente, só Deus é não contingente, só Deus é necessário. E no verso 21, outra nota de soberania: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes. Então, irmãos, essas são 3 lições que eu quero sempre que vocês estejam se ligando aqui, ó. Fé repousa sobre a verdade sólida de que Deus é soberano. Deus é soberano. E eu tenho que abraçar o lado positivo, que eu vou falar, e o lado negativo. Como eu lido com isso? Segunda verdade, é muito importante para nós também. Fé abraça a soberania, mesmo quando tem muitas questões não respondidas. Só vou aceitar quando tiver tudo exaustivo, respondido, negativo. Quando tudo pode ser duvidoso, eu preciso me agarrar com Deus, porque é a única coisa certa que eu tenho. A única coisa certa que eu tenho é Deus. Tudo mais é efêmero, é contingente. Ou seja, passa. E por último, a mensagem escondida que eu terminei e eu não mostrei, eu resolvi mostrar hoje de novo. A mensagem escondida bem no meio, lá no finalzinho de Lamentações, que chamou a minha atenção. Eu tinha que mostrar hoje, né? Não deu para vocês verem tudo. A gente pensa que o poeta está perdidinho, né? Deixa a gente desesperado. Ele termina com a pergunta, Deus está em silêncio, ele se recusa a estar em silêncio, e aí a gente diz, onde é que está Deus? Aí ele sabe muito bem. No comecinho do capítulo 5, versos de 1, você vai ver, ele pegou, não tem acróstico no 5, aí ele pegou e montou 1, 2, 3 linhas, ele monta bem montadozinho, e ele vai pegar cada uma dessas letrinhas, e ele vai montar bem aqui. Quem está lendo hebraico vai ver, não quer dizer que você tem que ler hebraico para ler a Bíblia, não. Mas pelo menos eu não gastei algumas horas para não trazer isso para você ver. Olha como ele faz. Ele diz assim: lembra-te, Senhor, do que tem sucedido, considera, mas ele tem uma verdade no primeiro versículo do capítulo 5, verso 1, ele vai dizer, teu Deus. Então ele me deu uma pista e abandonou o acróstico, começa a orar. Aí lá no final, a última passagem, ele termina assim, aí lá no comecinho agora eu fiz eu inverter. Aqui é o primeiro, aqui é essa parte final e aqui é o primeiro. Aí aqui ele começou assim, lembra-te, Senhor. Ele começa assim, lembra-te, Senhor. Aí cada letrinha, Ra, Navi, quer dizer, lembra-te, Senhor, mas se eu colocar junto, vai ficar, na verdade, Zacarias, né? Zacarias. O profeta, ele diz assim, ó, Zacarias, o profeta, teu Deus é grandemente exaltado. Essa era a mensagenzinha que estava lá, desde o começo. Mesmo quando ele achava que Deus estava em silêncio, ele tinha um grande segredo. O segredo qual é? A
soberania de Deus. Teu Deus é grandemente exaltado. Então eu quero terminar só com essa palavra. Teu Deus é grandemente exaltado. Não deu para eu levar um clímax, a pregação, mas acontece, eu volto para ela na minha próxima oportunidade, tá certo? Se o soberano Deus permitir. Porque eu não tenho nenhuma garantia que eu volte. De qualquer forma, eu estou disposto a abraçar o lado positivo ou o lado negativo.